Em meados de 2018, os Correios começou a implementar em todas as encomendas internacionais a cobrança da taxa postal por compras internacionais. Essa cobrança sempre existiu dentro dos Correios, só que a partir do ano de 2018 ela passou a ser implementada segundo as próprias regras dos Correios para todas as encomendas internacionais. E durante aquele período, eu sei que você assistia o YouTube ou não, caso você não tenha assistido, muitos outros canais começaram a falar a respeito do final ou do fim da importação. Até porque essa cobrança, segundo as regras e o papel ali dos Correios, ela iria atingir a todas as encomendas internacionais. Não importa qual seja o valor do produto ao chegar aqui no Brasil, ele estaria disposto a pagar ali R$15 por produto para a liberação digital. Bem, na teoria uma coisa, só que a prática é totalmente diferente. Foi exatamente isso que aconteceu na época com relação a essa taxa de despacho postal dos Correios. Vale lembrar que muitas pessoas foram taxadas e pagaram essa taxa para receber as suas encomendas, já que ela, segundo a regra, era para ser válida para todos os tipos de produtos e modelos de envio. Só que na prática foram aplicados apenas para produtos que começavam com a letra R, ou seja, produtos internacionais que eram registrados, que você conseguia ali simplesmente rastrear, e produtos que não eram rastreáveis, que são os famosos produtos econômicos, com frete econômico. Só que no meio dessa turma toda ficou um frete de fora, que é justamente o frete prioritário. Então o que as empresas lá fora viram? Observaram que os produtos que começaram ou que eram enviados pelos fretes prioritários, que geralmente chegavam mais rápido, estavam passando sem essa tributação de R$15. Logo, as plataformas de e-commerce lá fora, as famosas da época como Shopee, AliExpress e também a Shein, além da Wish, começaram a usar esse modelo de envio como padrão em suas plataformas. O que possibilitou, é claro, a nós brasileiros comprarmos produtos sem ali a cobrança dos R$15 e recebermos o produto muitas das vezes em tempo recorde em nossas casas. Ou seja, nós temos aqui um frete mais rápido sem uma cobrança extra de R$15. E assim nós vivemos felizes do ano de 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 até que chegamos ao ano de 2023. Vale falar que essa taxa de despacho postal era também aplicável quando o produto ele já era tributado pela Receita Federal. Só que no ano de 2023 parece que a turma que queria que a importação acabasse finalmente conseguiu com que esse sonho se tornasse realidade. E exatamente sobre isso que vamos conversar nesse vídeo. Você vai entender alguns cases nessa questão dessa nova tributação que começa a partir do mês de julho. Vem comigo, eu vou te explicar a partir de agora. Bora lá. Bom, o último vídeo que eu postei a respeito de tributação aqui no canal, eu falei a respeito dessa taxa de ICMS, que a partir de agora já temos uma data para ela começar a valer e, querendo ou não, ela vai compor agora as nossas importações. Sim, vai ficar tudo mais caro. Infelizmente, como eu falei, aquela turma que adorava dizer que a importação ia acabar, que era o fim da importação, finalmente conseguiu mais um avanço para fazer com que o seu sonho se torne realizado. Parabéns para vocês, vocês estão conseguindo a destruir, a destruir quem é pobre e a continuar comprando coisa bacana. É isso. Bom, vale falar aqui que nem todo produto internacional é bom, mas também nem todo produto é ruim, e essa é a verdade. Vai aí do gosto de cada pessoa, porque tem aqueles que querem comprar um produto barato, bom e que não tem preferência de marca, ou então quer comprar apenas para testar, para ter uma experiência de compra. Infelizmente, essas novas mudanças na importação acabam que atrapalhando a nossa vida, já que boa parte das plataformas começam a diminuir a quantidade de envios aqui para o Brasil e algumas delas chegam a parar até a vender aqui para o Brasil, como aconteceu também lá pelos anos de 2018. Muitas plataformas chinesas simplesmente desistiram do mercado nacional por conta da burocratização ao importar um produto ou a vender aqui para o Brasil. Essa é a verdade. E isso acaba aqui isolando o nosso mercado e limitando ao próprio mercado a tecnologias de fora. Então, querendo ou não, a economia nacional acaba aqui sentindo um certo impacto por conta de não termos mais um acesso melhor, um acesso mais livre a essas
esses produtos que muitas das vezes são diferentes e que infelizmente não são vendidos aqui no Brasil e não são produzidos aqui no Brasil. Não estou desmerecendo a indústria nacional, até porque ela é simplesmente essencial para nós brasileiros, já que se não houver uma indústria nacional, não tem como gerar emprego. Se não tem emprego, não tem como você pagar as suas contas. Se não tem como você pagar as suas contas, você fica endividado e aí você já viu o final da história toda. Bom, mas vamos chegar ao ponto que me interessa, que é justamente comentar a respeito dessa questão dessa taxa no novo ICMS ou do ICMS. Eu vou explicar aqui para você, só para que você compreenda, é o seguinte: tem estados que na questão de tributação a importações, eles cobram juntamente com a importação uma porcentagem do ICMS, e outros estados simplesmente acham que não há necessidade por cobrar ali o ICMS. Então o que acontece? Aquele estado simplesmente deixa aquele ICMS de mão, você paga ali a taxa de importação, apenas o valor que foi tributado. Mas a partir do mês de julho, provavelmente lá pelos dias 20 de julho, já que a reunião que decidiu um acordo com todos os estados aconteceu no dia 22 de junho. Provavelmente a partir dessa data, porque a Receita Federal ela tem um prazo de um mês para que esse sistema realmente comece a funcionar, essa cobrança a mais. A partir dessa data, todos os estados, os 26 estados da nossa nação, nossa querida pátria, estarão, é claro, cobrando 17% sobre o valor do produto que você compra, que você importa. Ou seja, se você compra um produto de R$100 lá fora, você vai pagar R$117, que equivale aos 17% do ICMS. É uma taxa legal? Ok, até isso, tudo bem. Mas o que pesa realmente no bolso do consumidor é o fato de que agora nós teremos aí uma taxa extra, que no caso seria a taxa dos 60%. O que na teoria teríamos aí uma cobrança de 77% nas nossas queridas importações. E ainda não estamos descartando a questão dos R$15 dos Correios, o que, é claro, faz com que as nossas importações simplesmente não valam mais a pena. Ok, isso aqui é o que muita gente tem falado por aí, é o que tem sido divulgado, que a partir de agora as tuas encomendas serão 77% mais caro. Mas não é isso tudo. Porque observa, o próprio governo, o próprio ministro Haddad disse que haveria a necessidade, ou talvez até mesmo a probabilidade do governo rever essa alíquota. Então provavelmente teremos uma taxa, uma alíquota menor sobre o produto importado, em vez de 60%, 50%, 40%, o que não faria diferença basicamente nenhuma, já que você teria que pagar de qualquer forma mais 17% sobre aquela alíquota. Então são duas alíquotas diferentes. A alíquota de importação, que é cobrado pela Receita Federal, que atualmente é de 60%, a alíquota de ICMS, que é de 17%, já foi batido o martelo com relação a isso, e ainda tem a questão dos R$15 dos Correios, ok? Deu para você compreender nesse ponto? É aqui que as coisas começam a ficar complicadas. Por quê? Observa, nós temos aqui uma certeza que toda a importação a partir do mês de julho ela será 17% mais caro. Mas nós não temos a certeza se o governo vai continuar cobrando 60%. E esse clima, todo esse cenário de incerteza que nos deixa justamente com o pé atrás e que faz com que muita gente simplesmente desista de importar. Eu acho interessante é que o fiscal aduaneiro, no meio desse turbilhão todo, ele continua tributando todo mundo, como se simplesmente tudo já estivesse valendo, como se simplesmente o que o governo acha é o que é, sendo que no papel, basicamente, a única coisa, a certeza que temos é sobre a tributação dos 60%, que ainda poderá ser avaliado aí pelo ministro da Economia, juntamente com o seu gabinete de pessoas que trabalham com ele, é claro. Só que, na minha opinião, eu expresso novamente essa preocupação com relação às questões
de reembolso. Bom, observa aqui comigo, você comprou um determinado produto e foi tributado. Digamos que aquele produto não seja entregue, você terá que solicitar 2 vezes o reembolso. A primeira será para a plataforma que te vendeu o produto e a segunda será para a Receita Federal, que é muito mais burocrático essa segunda do que a primeira, porque é praticamente muito difícil você conseguir ali com que a Receita Federal te devolva algum valor de alguma importação que não foi entregue. E é aqui que está a preocupação, porque o governo não deixou nada em aberto ou não divulgou nada a respeito dessas questões de reembolso quando o produto ele é extraviado, o que pela lógica seria também responsabilidade do governo. Mas agora o próprio governo está encarregando as plataformas de fazer o recolhimento desse imposto, o que me leva a acreditar que provavelmente também será a plataforma a responsável por devolver o reembolso caso o produto seja extraviado. Vale falar que esse apontamento aqui não existe um embasamento oficial divulgado pelo próprio governo. E é justamente isso que me deixa com o pé atrás em importar, porque se o produto for extraviado, fica mais difícil para você conseguir um reembolso sem uma certeza oficial do governo quando houver casos de extravio e o pagamento do imposto. Mas agora eu quero saber a tua opinião, o que você pensa sobre isso, se você concorda ou não. Comente aqui embaixo na área dos comentários. Se você gostou desse vídeo e se ele foi útil para você, não se esquece de deixar o teu like, se inscreva no canal para muito mais conteúdo. Eu vou ficando por aqui, até um próximo vídeo. Tchau!